Pai do Senhor, irmãos, nós estamos aqui para começar mais uma live. Nós vamos estar começando uma escola de cura aqui. Quase todos os dias nós vamos estar fazendo uma live sobre cura. Estão vendo bem? Estou vendo se a imagem está boa. Então nós vamos estar começando uma escola de cura. Eu quero falar o meu testemunho, porque eu entrei na área de cura. Eu creio que Deus tem um propósito para cada vida. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes de nós ser formados na barriga da nossa mãe, Deus escreveu uma história. Está o nosso livro registrado numa história. Então eu creio que Deus tem um propósito. Nós não temos a dimensão de uma forma profunda desse propósito, mas eu creio que todas as pessoas nascem com um propósito divino. Ninguém vem por acaso aqui na Terra. Mesmo que às vezes o pai e a mãe não planejaram que acontece isso, muitas vezes a mãe rejeita o filho, o pai rejeita o filho, mas eu creio que todos aqueles que nasceram aqui, nasceram com um propósito de Deus. Diz lá em Jeremias, que Deus falando para o profeta Jeremias: antes de você nascer, eu te chamei e já te ungi para ser profeta. Então, antes de Jeremias nascer, Deus já tinha separado ele para ser um profeta. Esse era o propósito da vida de Jeremias. Então, às vezes, nós estamos nessa caminhada, nessa jornada na nossa vida e vamos descobrindo o propósito de Deus. Nessa jornada, o propósito de Deus lá na frente, mas só que cada época, cada etapa, você vai cumprindo uma fase do propósito de Deus e tudo serve para um crescimento, um aprendizado. Então, tudo me levou a pensar sobre cura no Evangelho. Quando eu me converti, nós vamos começar uma escola de cura, então quero falar nesse começo como foi essa jornada de cura, porque eu me apaixonei sobre cura, eu busquei a cura, mas como eu estou falando, talvez não, com certeza isso fazia parte do propósito de Deus. Então Deus já preparou livros, preparou pessoas, preparou conexões para estar indo nesse caminho. Duas chaves que muito mexeram com o meu ministério, que é a cura divina, e outra chave sobre a oração em línguas, que tem lá no meu canal várias mensagens sobre a oração em línguas. Depois você vai lá no meu canal, no YouTube, Pastor Ariston Júnior, só colocar Pastor Ariston Júnior, então você vai descobrir várias mensagens sobre a oração em línguas lá. Uma chave da cura, quando eu me converti, novo convertido, muitos que me conhecem pessoalmente, principalmente aqui no ABC, Ribeirão Pires, Santo André, onde eu ministro, morava em Ribeirão Pires, hoje estou morando em Santo André, me conhece meu testemunho, que eu cresci num lar evangélico, mas quando eu cheguei na minha adolescência eu me desviei. Acabei usando drogas, bebia todos os dias praticamente. Usei maconha, crack, cocaína, cola, remédio, usei todo tipo de droga até encontrar Deus, até encontrar Jesus. E Jesus me libertou dos vícios das drogas. Eu estava indo no fundo do poço, me tatuei, eu tenho tatuado nesse braço a morte, pensava em me matar, porque eu tinha uma tendência de depressão, não cheguei a uma depressão profunda, mas aquilo lá, pensava às vezes em coisas ruins, mas Jesus, graças a Deus, me libertou. E quando me libertou, o meu pai na fé, meu pastor, que me ensinou sobre a fé, que me ungiu para pastor, ele tinha muitos livros. O meu primeiro livro que eu li, que me impactou, foi Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Uns gostam, outros não gostam, mas esse livro impactou milhares de pessoas no mundo todo. Tem pastores que foram renovados através desse livro, no Brasil e fora do Brasil. Porque esse livro desperta a sua fome para buscar a Deus. Tem gente que fala, não, teologicamente errado. O pessoal é crítico demais. Você tem que ver o fruto que esse livro gerou, despertando muita gente. No meu caso foi isso. Esse livro veio, me despertou. Eu nunca tinha lido um livro todo até o final. O primeiro livro que eu li até o final foi esse.
depois eu fiquei comendo os livros, e esse livro me despertou a buscar mais a Deus. E é interessante que nesse livro ele fala da experiência com o Espírito Santo e fala dessa comunhão com o Espírito Santo. Mas também lá no livro Bom Dia Espírito Santo ele fala de cura, que é o Benihim, ele é muito usado na cura, né? Na unção, na cura. E o meu pastor tinha muitos livros do Kenneth Hagin, outro gigante na fé. E os livros do Kenneth Hagin, ele conta o seu testemunho, que foi curado aos 17 anos. Muitos livros do Kenneth Hagin falam sobre cura. E eu lendo, e eu falo, opa, eu quero ser usado em cura. Aquilo lá me despertando uma fome, um desejo de ver os milagres acontecendo, de ver a cura acontecendo. Na nossa igreja não tinha muita cura, mas tinha muita libertação. Muita gente se manifestava em demônios, vindo das drogas, vindo da feitiçaria, da bruxaria, e sendo liberto. Muita gente sendo liberta, mas cura nem tanto. E também outro livro-chave nesse período de busca, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do Theo Osborne. E aí isso foi me despertando, eu comecei a buscar, eu quero ser usado em cura, eu quero ser usado em cura, e falava de milagre, comecei a pregar de milagre, de cura mesmo. Começou a acontecer algumas curas, pequenas curas, mas mesmo assim eu já pregava de milagres, coisas que ainda não tinha acontecido no meu ministério. Não tinha acontecido curas extraordinárias ou milagres extraordinários, que é uma diferença de cura e de milagre. Nessa série de live que nós vamos falar sobre cura, essa escola de cura, nós vamos depois entrar num tema disso, explicando a diferença de cura e de milagre. Isso vai ser para outra live. Então, mas não acontecia, mas eu mesmo assim eu pregava. Eu lembro quando eu fui novo na fé, mesmo novo, acho que 1 ano e pouco, eu fui para o Nordeste fazer a obra no Nordeste como solteiro, depois eu fui como casado. E lá eu já orava pelos cegos, já orava pelos surdo, mudo. Orei por um rapaz, lembro até hoje, um menino que tinha um problema que não andava na coluna, mas eu nem lembro, ele falou o nome do problema da época da doença. Orei por isso. Não acontecia os milagres, mas eu estava naquela fé, vai acontecer, uma hora os milagres vão acontecer, porque nosso Deus é um Deus de milagre. Então, comecei essa caminhada, sendo pastor missionário, fazendo obra no Nordeste, fiz a obra, morei no interior de São Paulo, fui fazer a obra no Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, uma cidade muito linda, muito bonita, até se você um dia pensar em passear num lugar, Cambará do Sul é um lugar, tem um dos cânions Fortaleza, o cânion, acho que é em Tambezinho, se eu não me engano, eu não lembro o nome direito. Se tiver algum gaúcho aí vai me corrigir, se tiver alguém de Cambará do Sul, um lugar muito lindo, muito bonito. O meu filho nasceu lá, meu filho é gaúcho, meu filho nasceu em Cambará do Sul. Então, e quando eu voltei para São Paulo, nós começamos um trabalho, o trabalho cresceu bastante em Ribeirão Pires. E aí, todos os pastores, e eu continuo lendo, quando eu sabia que tinha um pastor sendo usado em cura, sendo usado em milagre, eu ia lá na igreja, aqui tinha um pastor sendo usado no Brás em milagre, opa, vamos lá ver ele, como ele é usado. Eu ia lá, e também quando a igreja cresceu, a igreja teve uma estrutura maior, eu comecei a trazer esses pastores para ministrar dentro da igreja que eu era pastor. Sobre cura, sobre milagre. Eu trouxe muitos homens de Deus. Tem um pastor amigo meu, Marcelo Casagrande, que veio logo naquele início lá, veio várias vezes ministrar a escola de cura, a escola do sobrenatural. E livros de cura, todos os livros que surgiam de cura, eu comprava. Eu tenho ainda até hoje muitos livros sobre cura, que eu dei mais de 3.000 livros, acho que contando com o meu, que eu escrevi mais de 5 livros, vou lançar outro, se Deus quiser, no final do mês de julho. Mas então acho que eu já dei mais de 5.000 livros para pessoas no Brasil inteiro. Mas eu tenho bastante ainda e muitos de cura. Então lendo, buscando. Mas uma virada de chave foi isso. Como eu estava na busca e orando pelos enfermos, já começou a acontecer curas, libertação sempre acontecia, porque nós vamos entrar nesse tema também no futuros vídeos. Há problemas físicos, espirituais e emocionais que geram
Às vezes a pessoa tem um problema emocional que produz uma doença física, ou às vezes a pessoa tem um problema espiritual. A doença dele, a origem dele é espiritual, é um demônio, como diz isso. Nós vamos trazer um estudo só sobre isso, mostrando na Bíblia vários textos mostrando que o problema físico era um problema espiritual. Às vezes um problema emocional, mental. Nós vamos tentar trazer várias séries. Então, quero que você esteja acompanhando essa série sobre cura. Nós vamos estar orando em cada vídeo no final para Deus estar liberando cura. Vai ser muito forte, vai ser algo muito tremendo que Deus vai estar fazendo aqui. E para Deus estar abençoando sua vida. Se eu não me engano, aqui embaixo na descrição, ou vai estar aqui em cima, é um e-book meu sobre cura. Então você pode adquirir o e-book também para ser abençoado. Mais uma virada de chave, já Deus me usando de curas pequenas. Mas Deus começou a usar alguns profetas de Deus, falando que ia acontecer milagres no meu ministério. E eu, opa, é o que eu estou buscando, milagres. E aí Deus levantou um, levantou outro, e eu, opa, é o que eu estou buscando. E eu trouxe um pastor que eu vi um vídeo, ele era usado em curas, um pastor coreano, usado em cura. Eu até escrevi no meu e-book sobre oração em línguas, sobre essa história. E eu trouxe por causa das curas, dos milagres. Eu vi nos vídeos os milagres que acontecia. Na época era DVD, né? Os DVD dele, os milagres que aconteciam através do ministério dele. Eu falei, opa, vou trazer ele para a igreja. Porque eu já estava trazendo todos os homens que eram usados em cura, que eu conseguia trazer para a igreja, os contatos. E quando ele veio, ele ministrou, era para fazer uma campanha sexta, sábado, domingo. Ele ministrou lá. E aí, no primeiro dia, ele falou, no primeiro dia eu não vou ter ninguém para me levar, para levar eu na igreja e trazer de volta. Eu falei, não tem problema, eu vou te buscar onde você mora e te levo de volta na sexta-feira. Ele falou, no sábado, domingo, eu arrumo pessoas, mas na sexta. Então, na sexta-feira, eu fui buscar ele lá no Bom Retiro, né, mora em Ribeirão Pires, né, morávamos no tempo da igreja. É 1h30, 1h e pouco, sem trânsito. No dia do trânsito, no engarrafamento, é 2 horas. Então nós vamos pegar ele. Depois acabou o culto uma bênção, ele ministrou o batismo com o Espírito Santo, muita gente, muitas crianças batizadas com o Espírito Santo, adulto, libertação, cura. E aí eu falei com ele, John, mas eu quero ser usado em cura, quero ver os milagres. E ele falou, como é que é isso? Ele falou, ele não queria falar no começo, ele falou, eu vou falar amanhã. Ele falou, é oração em línguas. Aí ele falou várias chaves. Se você quiser, eu tenho um testemunho sobre a oração em línguas lá no meu canal. Está lá o testemunho sobre a oração em línguas. Procura lá no meu canal, canal Pastor Ariston Júnior, tem o meu testemunho sobre a oração em línguas. Como eu fiquei o foco de cura, não vou falar muito sobre esse testemunho da oração em línguas. Mas fui tão impactado que no outro dia, ele me falou sexta-noite indo para a casa dele. No outro dia eu orei 4h30 em línguas. Fui impactado, essa é a chave, então vou estar usando. 3 meses depois eu falei, eu vou estar orando todo dia, 3 horas em línguas, para mim viajar para a Argentina, que 3 meses depois eu ia ter uma viagem para a Argentina. Então eu falei, eu vou me preparar orando 3 horas em línguas todos os dias. E eu comecei a orar em línguas. Uma coisa que o John falou, que é uma verdade, ele diz assim, é como se Deus colocasse todos os dons, o dom de cura, o dom de milagre, o dom da fé, o dom do discernimento de espírito, em um quarto, e ele desse uma chave para você entrar nesse quarto. A chave é a oração em línguas. Aonde estão os dons? Em outras palavras, quando você começa a orar em línguas, os outros dons começam a ser ativados dentro de você. Então eu tinha muitas promessas que Deus ia me usar em milagres, mas nunca tinha acontecido milagres ainda. Eu tinha várias profecias, Deus me falando através de sonhos, Deus testificava no meu espírito através de livros, mas não acontecia ainda. E aí, nessa preparação na minha viagem para a Argentina, que ia ser a segunda viagem, eu já tinha ido uma vez, comecei a orar em línguas. Quando nós chegamos lá na Argentina, milagres. Primeiro milagre, uma menina cega de um olho enxergou na hora. E naquela viagem, muitos milagres instantâneos, milagre na hora começou a acontecer. E eu lembrei dessa chave. A chave da oração em línguas entra no quarto onde estão todos os dons. Então,
teve um milagre que aconteceu na minha vida com o dom da fé ativado. Como é esse dom da fé? Você olhava para a pessoa, você tinha certeza que a cura ia acontecer. Você tinha certeza que o milagre ia acontecer. Então, é o dom da fé. Você não tinha dúvida, não tinha medo. Você falou, opa, você olhava ali, o milagre vai acontecer. Era uma certeza, uma fé sobrenatural dentro de você. Então, a chave foi a oração em línguas. E aí, eu comecei a orar pelos enfermos. Como você começa a ver o milagre, a sua fé aumenta mais. Você tem uma certeza de um Deus que opera, de um Deus do sobrenatural. Então, essa foi a minha caminhada. Daí Deus começou a fazer milagres. Eu fui uma vez lá para Itajubá, perto de Piranguinho, meu pastor amigo nosso, pastor Marcos, arrumou uma igreja lá, começou como pastor lá em Itajubá. Milagres na hora, uma pessoa entrou com a muleta, mal da perna, parece que tinha, se eu não me engano, tinha sofrido um acidente. Ele saiu sem a muleta, a mulher dele levando a muleta, pessoas com a barriga inchada, de operação desinchando, pessoas que não levantavam o braço. Ali foi milagre, um milagre atrás do outro. Muita gente recebeu milagre naquela manhã. Foi um domingo de manhã ali em Itajubá. E muitos milagres têm acontecido. Essa foi a caminhada minha de cura, uma busca. É claro que eu creio que ainda muitos milagres ainda estão para acontecer, porque Deus prometeu ainda coisas maiores, coisas grandes. Deus sempre falava comigo que aquilo que nós estávamos vendo, que já era algo extraordinário, não era nada, ainda tinha coisas maiores para acontecer. E essa é a nossa expectativa, coisas maiores. E hoje eu tenho um entendimento muito maior ainda, que nós vamos estar falando sobre essa escola, dos problemas físicos, problemas emocionais e problemas espirituais, que está deixando o povo de Deus doente. Se você conhece alguém doente, físico, mental, emocional, familiar, ministerialmente doente, escreve aí, marque essa pessoa para participar das próximas escolas, para ouvir esse vídeo, assistir os outros vídeos que nós vamos estar falando sobre cura, porque nós vamos estar ministrando cura. Não vai ter um horário específico, às vezes nós vamos estar ministrando pela manhã, às vezes nós vamos estar ministrando ou à tarde ou à noite. Nós vamos tentar quase todos os dias estar trazendo uma palavra. Não sei nesse final de semana que eu vou talvez participar de um evento, mas quando eu estiver em casa, nós vamos estar falando da palavra e ministrando sobre cura. Então essa foi a minha jornada. Foi uma jornada de busca, de entendimento, de conhecimento da palavra, do que a Bíblia diz. Porque quando nós falamos de cura, quando nós falamos sobre oração em línguas, quando nós falamos dos dons espirituais, há tanta confusão na igreja. Que cada igreja fala que é de um jeito. Tem igreja que nem acredita mais nos dons espirituais são atuais. Tem igreja que não acredita na cura. Eu lembro que eu estava numa reunião, eu participei de uma reunião assim, um missionário também, amigo meu, participou, e o missionário lembra até hoje, que ele ficou espantado. Que essa reunião de crente, né, de uma igreja, um monte de gente doente, e quando nós estávamos na reunião, ele falou, qual é o seu pedido de oração? Eu estou com esse problema, ore para Deus dar alívio. E ele ficou impressionado que todo mundo pedindo para Deus dar alívio, de isso, mas ninguém fala assim, ore para Deus curar. Ninguém pediu isso. Ele falou, todo mundo, a maioria, 80% está doente, mas ninguém usou essa palavra. Eu quero pedir que vocês orem para Deus curar. Deus cura. Eu tenho um testemunho que eu vou falar isso nos próximos vídeos da escola, que Deus me curou. Mas ninguém pediu isso. Não era nem questão de oração. Eu estou doente, meu filho, então ore para mim, Deus me curar. Você está doente, pede para Deus te curar. Mas só por quê? Porque o ensinamento dessa igreja não ensinava sobre isso, sobre cura, que Deus podia curar. Então tem muitos ensinamentos que não é bíblico. Tem muitos ensinamentos, igual se falar que os dons cessaram, isso não é bíblico. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Eles usam um texto só. Você sabia que na exegese, ele fala que um texto não serve como doutrina. Um texto só, se você encontrar um texto isolado na Bíblia, um versículo isolado na Bíblia, não pode formar uma doutrina sobre esse texto. Eles próprio que ensinam a Bíblia, que criaram isso, eles pegam um texto só
para dizer que os dons cessaram, um texto só, e virou uma doutrina e que é mentirosa. Que todos os dons estão atuais, dom de cura, dom de milagre, dom da fé, dom do discernimento de espírito, dom de língua, dom da interpretação de língua, todos os dons são atuais. E é isso que nós ministramos sobre cura divina. Se você quer uma campanha de cura, se você, esse vídeo chegar a algum pastor, algum líder, se a sua igreja, uma vez eu fui numa igreja ministrar, fazendo campanha nesse Brasil todo, eu falo assim, vem aqui para frente, aqueles que estão doentes. Eu acho que 80 ou 90 pessoas vieram para frente. Aí eu falei com o obreiro, será que eles me entenderam o que eu falei? Era para vir para frente que está doente. E ele falou, não, eles entenderam. E eu falei, praticamente todo mundo estava doente lá. E quando a igreja, uma palavra do Randy Crack, que eu aprendi muito também sobre cura com ele, ele fala algo assim, que 10% de toda igreja tem dons de cura. E eu acredito nisso, toda igreja tem alguém, talvez não está ativado, mas com certeza toda igreja tem um irmão, dois, ou até mais, com uma unção de cura. E mesmo se não tivesse a unção de cura ou o dom de curar, que nós vamos se aprofundar isso, unção de cura, dons de curar nessa escola, é usar a autoridade, coloca lá em Marcos, coloca a mão sobre os enfermos e eles ficariam curados, mandar em nome de Jesus que a doença saia. Aquilo que você ensina na igreja gera fé. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Se você está numa igreja que fala que Deus pode curar, que Deus continua curando, vai haver cura. Se você está numa igreja que ensina sobre prosperidade, vai haver prosperidade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo que você ensina gera fé e as pessoas recebem isso no seu coração, na sua mente e tomam posse da palavra de Deus. Então, essa foi uma introdução sobre essa escola. Nós vamos estar gravando vídeos falando sobre a escola de cura, cura emocional. Vou estar, no final de julho, eu vou estar lançando o nosso livro. O meu livro vai estar numa parte, metade do livro é falando sobre cura das emoções em uma área, e outra metade é falando de cura física. Esse livro eu estou com grande expectativa que vai ajudar muitas pessoas. Estou com expectativa que esse livro vai alcançar o Brasil inteiro, porque vai ajudar muitas pessoas, porque tem muita gente doente, não no físico, mas doente no seu coração, na sua alma. Muita gente ferida, muita gente machucada. Você conhece alguém ferido, machucado? Então, eu conheço bastante. Então, eu creio que esse livro vai ajudar tanto na parte física, falando da cura física, como na parte da cura emocional. Parece que o sol está abrindo ali. Então, é isso que nós queremos falar. Isso aqui foi apenas uma introdução. Também, se você quiser semear no nosso ministério, nós estamos com o desafio de fazer um podcast. Nós temos um podcast lá no nosso canal chamado Podercast. Tem sido tremendo, tem abençoado muitas vidas. Mas o meu desejo é conseguir fazer um por semana. Mas para fazer um por semana tem um custo, porque eu alugo o estúdio, não tenho duas coisas, né? Deus provê as câmeras para mim montar o meu próprio estúdio, aí não vou precisar pagar o estúdio, ou recurso para mim estar pagando o estúdio, para mim estar fazendo os podcasts. Então, se quiser semear no nosso ministério, não sei se vai estar aqui embaixo, aqui em cima, aqui no Facebook, é difícil fazer live, eu sei que no YouTube a descrição fica embaixo, você pode semear, vai estar o nosso número do Pix, isso quem for tocado por Deus. Mas vamos estar orando por cura agora. Quero orar por você por cura. Pai, no nome de Jesus, todos aqueles que vão assistir esse vídeo, que tiver algum tipo de enfermidade, que ele possa estar recebendo a cura agora. Pai, no nome de Jesus, seja repreendido toda enfermidade. Seja repreendido, meu Pai, toda maldição. Seja repreendido, meu Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, espírito familiar, sai agora. Em nome de Jesus, ele receba uma unção de cura
ele possa estar sendo curado agora, restaurado, liberto, transformado. Receba o batismo com fogo agora, receba a unção do Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus. Receba o poder do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém? Se você conhece alguém enfermo, quer que eu ore por ela, não só durante essa live, mas eu vou estar lendo os comentários e eu anoto no caderno os comentários. Escreve o nome dessa pessoa que você quer que eu possa estar orando por ela, para essa pessoa estar recebendo a cura. Seja um familiar, amigo, seja quem você conhece, escreve aí no comentário que nós vamos estar orando por ela. Que Deus abençoe. Deus abençoe todos aqueles que estiverem assistindo. A Simone está assistindo, que Deus abençoe. Que Deus possa estar abençoando a sua família, o Fábio, a Simone. Deus possa estar abençoando. Nós vamos estar sempre fazendo uma live. Por enquanto não vai ter um horário certo, ou de manhã, ou de tarde, à noite, mas vamos se organizar para ter um horário fixo, fica mais fácil para as pessoas assistir. Mas, por enquanto, nós vamos estar fazendo a live, mesmo que a pessoa não assistir ao vivo, possa assistir depois. Mas que Deus abençoe todos, fique com Deus. Um ótimo dia, um dia abençoado em nome de Jesus.